Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, quem fala aqui é o professor Rodney Albuquerque, transmitindo diretamente dos estúdios do MediaCast by Sam, no centro do Rio de Janeiro. É uma satisfação tê-los conosco nesse encontro, que é o primeiro de muitos. E temos aqui dois convidados super especiais, dois sociólogos super especializados. Antes disso, para você que ainda não me conhece, sou o professor Rodney, professor de informática, trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente no campus São João de Meriti. Lá ocupo a função de diretor-geral, mas já tive passagens anteriores nos campi Engenheiro Paulo do Frontin, Paracambi, na própria reitoria como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. E é uma satisfação tê-la conosco aqui nesse momento. Então, passando a apresentação, hoje nós recebemos dois sociólogos, Luciano e Brisa. Luciano Medeiros e Brisa Sócio. Luciano, seja bem-vindo. Prazer a todos aqui. Eu agradeço ao professor Rodney, né, o convite para que nós possamos aí estabelecer um debate, né. Me apresento, sou o Luciano Medeiros, eu sou natural de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, fiz Ciências Sociais e Direito, né, e atualmente eu estou pleiteando aí a possibilidade até, né, da gente construir aí um projeto, né, de uma gestão para a instituição, Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, que nós possamos aglutinar aí as inovações, né, as mudanças que vêm acontecendo nesse mundo pós-moderno, né. A pós-modernidade está aí, né, nós estamos na sociedade em rede, né, vivemos na sociedade em rede, e o mundo tá sofrendo transformações aí na sua cultura, na sua estrutura econômica, então nós temos que colocar isso na pauta para poder pensar com os pés no chão, né, professor? Perfeito. Pensarmos aí o que será esse planejamento estratégico para essa década e essas transformações do século XXI. Né? Perfeito. E agora nós vamos apresentar um pouquinho Brisa Sócio, também socióloga, alguém que pensa nas questões da educação. Compartilhe um pouquinho para a gente, se apresenta um pouquinho para a nossa audiência, Brisa. Oi a todos, muito prazer estar aqui. Meu nome é Brisa Sócio, sou formada em Ciências Sociais, em Pedagogia, tenho um livro publicado, Os Desafios da Gestão Escolar no Brasil. E eu gosto de pensar a escola do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista sociológico também, e político, né, das mais diferentes maneiras, porque a escola é muito importante, né? A escola, a universidade, os institutos, e eu estou pensando nisso a partir desse ponto, no momento, e estou aberta a contribuir com a discussão, os comentários, no que for necessário aqui, o que for conveniente. Perfeito, Brisa, obrigado. Então, Luciano, você hoje atua na coordenação de extensão do IFRJ Campus São João de Meriti. Quais são os desafios da extensão hoje no Rio de Janeiro? Bom, professora, a extensão, ela é, dentro desse tripé, né, ensino e pesquisa, ela foi considerada durante algum tempo como uma atividade residual. A gente costuma falar isso no direito, né, as várias residuais, né. Então, o que não está amarrado no ensino e na pesquisa vai para a extensão. Mas a extensão, ela vem passando por um processo de diálogo tanto com o ensino como a pesquisa, né? Pelos levantamentos que a gente faz da história da extensão, né, a extensão começa rural, né? O extensionismo, ele é basicamente rural, que era a atividade dos agrônomos levarem para os agricultores familiares que não tinham tanto acesso nos anos 40, nos anos 50, não tinham tanto acesso a tecnologias agronômicas, né, levar esse conhecimento. E se transformou numa atividade, o extensionismo foi se desenvolvendo, e a partir do momento que você teve a reforma universitária, né, na década de 60,
você teve uma implantação de um modelo que atualmente tem se discutido muito a possibilidade do currículo se adequar à extensão, né? Porque eu até discuto muito com a Brisa sobre a questão dessa fixação pela sala de aula, né? Eu acho que a gente tem hoje um excesso de aprisionamento do aluno em sala de aula. Eu acho que o aluno ele precisa contabilizar uma carga horária que seja fora do âmbito da instituição escolar. Então a extensão ela tá sendo guiada basicamente para ela começar também a dar carga horária para o ensino. Porque eu tenho até uma especialização, professor, de Direito Educacional. E no Direito Educacional você percebe claramente que as ementas, as cargas horárias são muito importantes nessa contabilização do que a gente chama da atividade certificadora de educação. Educação, antes de mais nada, educação escolar é certificar, né? Então, a proposta da extensão hoje é você levar o aluno para se integrar à comunidade. E eu tenho uma preocupação ali, particularmente na região que nós trabalhamos com aquele rio, o Rio Sarapuí. Eu sou natural do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul. Sempre fui uma pessoa ligada à questão de rios. Meu pai pesca, então eu sempre tive esse carinho especial pela questão dos rios. E aquele rio que nós temos ali na fronteira entre São João de Meriti e Belfor Roxo, ele é um rio que poderia muito bem, até ter conversado com a Brisa, a questão das hortas urbanas. O movimento dos Sem Terra tem pautado muito essa questão aqui no Rio de Janeiro do aproveitamento dessas áreas para você fazer o quê? Hortifruti, plantações, né? Que é uma forma, inclusive, de geração de renda mínima. Eu tinha o interesse de que nós, como instituição, Instituto Federal, nossa autarquia, participasse efetivamente desse processo de reconstrução e ressignificação do Rio Sarapuí. Tenho conversado com pessoas daquela comunidade, ô professor, e nos anos 40 e 50, as pessoas tomavam banho naquele rio, ali na fronteira com Belfor Roxo. Era um rio que eu participo. Nós somos do interior, né, Brisa? Eu me lembro muito disso, de cidade interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e nós íamos para rio, né, tomávamos banho com boia, e você perdeu isso lá, professor. O senhor é uma pessoa nativa, natural da cidade, né, e eu, com um olhar mesmo, assim, de pantaneiro, eu olho, gente, eu acho uma situação... Eu acho que o fato daquela escola não ter dado nós não temos ainda pensado comunitariamente aquele trajeto de rio, né, que eu vim discutindo com alguns professores, inclusive geógrafos, que existe um desembocamento daquele rio para a Baía da Guanabara. E nós sabemos que ele está num processo de degradação, né, degradação ambiental e com questões, com clusters, né, com situações ali de favelamento naquela área, né, de problema de segurança pública no rio, né. Então, a questão de ressignificação daquele rio, né, ela é muito importante ali para a nossa comunidade de Coelho da Rocha. Então, a atividade de extensão, agora nós estamos tentando organizar uma semana acadêmica. A nossa semana acadêmica vai ser agora em novembro. A pauta vai ser a questão ambiental. Perfeito. Essa pauta ambiental está conectada, se eu não me engano, ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Fala um pouquinho para a gente sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas antes de você falar sobre a Semana Nacional, eu vou perguntar para a Brisa. A Brisa falou dos desafios da educação. Conta um pouquinho sobre o seu olhar sobre esses desafios. Quais são os desafios da educação contemporânea, Brisa? Bem, os desafios da nossa educação, professor Rodney, e a todos que estão ouvindo, eles são muitos, há muitas questões a se pensar e pode ser pensado de diferentes pontos de vista, né? A partir do ponto de vista de um gestor, é uma responsabilidade diferenciada que o gestor precisa olhar. Apesar de eu não ter sido uma gestora, né, eu sempre fui professora, por enquanto, mas a gente precisa olhar sob o ponto de vista macro, né, e o que envolve todas as questões, todos os aspectos, porque a escola, as faculdades, as universidades, os institutos, eles são
atualmente, já faz muito tempo, é integrado a um sistema global de educação, ligado ao Banco Mundial. Ela tem uma relativa autonomia, a pedagogia ele tem que estar sempre junto ali, lembrando de Piaget, né, que tem a questão do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento. Então, a escola é para libertar o ser humano ou é para adestrar? Existe já estudos mostrando que, assim como nos Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, existe a questão do analfabetismo, de 4% de analfabetismo, 50% de analfabetismo funcional nos estudantes de ensino superior e 75% de analfabetismo funcional em estudantes de ensino superior de cursos de 2 anos. Então, o analfabetismo funcional, ele é da fase 2 de Piaget, vamos dizer assim, né? O estudante ele não consegue ter pensamento crítico, apenas imitar, reproduzir. Ele apenas, ele faz raciocínio lógico, mas ele não faz deduções, por exemplo. Então, essa é uma preocupação da escola, até que ponto? Né? Nós estivemos no evento, evento, né? É uma questão que a gente sempre pergunta, para quem a escola serve, né? Qual que é o objetivo? Qual que também vem buscando as questões, eu acho que é uma necessidade buscar o humanismo, a humanidade, resgatar a humanidade dentro das pessoas, porque ela está se perdendo com o avanço das tecnologias digitais. Nós participamos, né, naquele evento com o padre Júlio, né, que ele citou no evento agora de 2 semanas, né, eu queria que você comentasse isso, que as fases do Piaget nós estacionamos, as pessoas estão estacionadas numa fase que não chega a uma fase da abstração, né? Sim, não chega a fase de ter uma independência dentro do seu próprio pensamento, tirar as próprias conclusões, ser realmente crítico, que é o que Paulo Freire queria também, né? Ele que é uma referência mundial, valorizado até mais no exterior do que pelo próprio Brasil. Mas eu acho que existe campos de forças, né, de interesses, tanto a linha humanística e a linha que é mais, vamos dizer assim... Tecnocrática. Treinamento, né? E isso a gente pode traduzir agora nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a militarização da escola, escola sem partido, que é essa ala... Uma escola de treinamento do corpo. Que preza, que precisa dessa massa humana que não pensa. Eu acho que podemos... Uma escola depósito, né? Tipo, você pensa pelo ponto de vista Foucault, Por outro né? lado, será que eles precisam dessa massa? Precisa de tanta gente assim? Por outro lado, parece que tem que... né? Então, eu acho que quem tem que decidir realmente o que é melhor são as próprias pessoas, né? É a liberdade. Eu acho que a gente tem que pensar filosoficamente. Porque, na minha opinião, a sociologia, assim como a filosofia, devia estar desde a primeira série na escola, porque são ciências, né? A filosofia é a filosofia. Todas as ciências nasceram da filosofia. A ciência ocidental se desenvolveu a partir de Aristóteles, a partir dos filósofos gregos, a nossa ciência. Então, por que não filosofia desde a primeira série? Porque é ali que começa a se desenvolver. Pegando um gancho que você estava falando... Porque se colocar sociologia só no ensino médio, pode ser que já esteja tarde demais. O Rubem Alves, eu estava vendo esses dias um podcast, uma apresentação dele, o educador já falecido, né, Rubem Alves, falando que ele tem horror a essa palavra de grade curricular, mas eu acho que repensar currículo escolar, aí cai como uma luva no que nós estávamos falando sobre extensão, né? Que é curricularização da extensão. Ou seja, a gente hoje vive dentro da reforma do ensino médio, né? Nós temos um problema com disciplinas, matérias. Né? Eu tenho notado isso muito, estou na instituição já desde 2013. Eu, por exemplo, na Bahia, peguei projetos articulados, onde nós tínhamos, por exemplo, grupos de sociologia, informática, que fazíamos uma pesquisa com os alunos do ensino médio para entregar como nota para a minha disciplina e para todas as demais. Que era uma forma de você fazer com que os currículos têm que se comunicar. Você precisa dessa comunicação. A escola ainda é muito manufatureira, ela divide ainda, de forma muito escaneada, sociologia,
história, filosofia, sem que o aluno consiga ter uma visão holística. Eu acho que é isso que você quis dizer, não foi, Brisa? Sim. Interessante, Brisa, só para nossa audiência que está assistindo, só para a gente marcar utilizar como um arco conceitual, né? A socióloga Brisa traz como referência para o debate um biólogo suíço chamado Jean Piaget. Ele, dentro da sua obra, é um dos mais importantes pensadores da educação do planeta, ao lado de Vygotsky, ao lado de Paulo Freire, ao lado de tantas outras pessoas que pensam, ou pensaram, ou colaboraram com o processo da educação. E ele, basicamente, o que ela traz está descrito no livro Epistemologia Genética, do Piaget, e que marca, né, explica os 4 estágios de desenvolvimento cognitivo de que todo ser humano passa, que é o primeiro estágio, que é o sensório-motor, que vai mais ou menos até os 18 meses de idade. Depois o estágio pré-operatório. Em seguida, o operatório concreto e o operatório formal. O operatório formal pode variar um pouco, mas em tese, nossos alunos do Instituto Federal já teriam alcançado a etapa do desenvolvimento cognitivo, biológico, né? O desenvolvimento cognitivo de todo ser humano passa por essa etapa, ao se defrontar com conhecimentos absolutamente novos, aqui esse conhecimento na sua teia, na sua cadeia de pensamento, de ideias, de conhecimento, do seu tecido cerebral, toda a informação ela é assimilada, depois acomodada, segundo a teoria do próprio Piaget, né? Então, realmente é importante trazer o conhecimento sobre Piaget, porque ele apresenta de maneira muito clara, e por isso que alguns conhecimentos são apresentados em determinadas fases de idade etária e outros não, porque um conhecimento que demanda abstração, como você bem citou, seria incompatível com alguém que esteja no estágio sensório-motor ou pré-operatório, né? Porque por isso que alguns conceitos de matemática são em determinadas séries e outros não. Então, porque isso acompanha o estágio de desenvolvimento cognitivo. E é importante saber também, dentro do que a socióloga Brisa nos apresenta, que o estímulo, apesar das etapas estarem ali, né, já muito bem identificada, o estímulo ao desenvolvimento cognitivo, ele colabora no processo. Então, o ser humano ser estimulado estimulado em determinadas etapas da sua vida é importante para a construção do cidadão crítico, para a construção do cidadão autônomo, né? Acho que você está falando um pouco disso. Sim, né? Da possibilidade. Então é importante estabelecer esse marco teórico, porque a educação ela bebe nas fontes da ciência, né? Como uma ciência, ela também bebe nessas fontes comprovadamente. E, no caso, a teoria da epistemologia genética é uma teoria hoje ainda válida, né? Totalmente válida ainda hoje, e nos baseia, enquanto educadores, né? E convido você, que você ainda não teve oportunidade de ler esse livro, acho que é uma boa leitura. Epistemologia genética, anota aí. Mas voltando, Brisa, então é disso que você está falando? Sim, é isso mesmo. Esses desenvolvimentos são das fases de desenvolvimento humano, mas com certeza ele não é estanque, ele não é fixo, totalmente fixo. É claro que ele tem para ter uma estimativa, como o senhor mesmo explicou, né? A primeira fase, que vai até mais ou menos os 2 anos, mas existem essas flexibilidades nesses estágios, é um mapeamento, um estudo de pesquisa desse grande educador, né? E filósofo, se eu não me engano, Piaget. É biólogo. Biólogo, desculpa. E é biólogo, realmente. Então, extremamente
necessário pensar assim também, né, dentro da escola, mas com um material didático adequado, é possível já inserir a criança nesse universo. Essa é a questão. Porque muitas vezes, quando a criança, o adolescente ou o adulto, já no ensino médio, depois no terceiro grau, né, no ensino superior, ele pode não estar mais aberto a um pensamento crítico. Ele já parece que já se trancou para isso e fica só naquilo que é necessário para viver, que é só reproduzir Exatamente. e obedecer. Que é o nosso modelo de sociedade hoje, que ela tem o excesso de informação, as pessoas não estão conseguindo mais interpretar. Sim, as pessoas ficam informações. suscetíveis a serem comandadas por qualquer ideia. Exato. Qualquer ideia, ela está vulnerável a seguir e a reproduzir sem ter a oportunidade, a chance de se humanizar para ter uma coisa mais madura para ela, que realmente faz o bem para ela, né? Espiritualmente, que é o pensamento dela, né? Que envolve todo o corpo também. Eu vou ao encontro da escola do Anísio Teixeira, né? Que a democracia e a escola andam juntas. A escola é formadora de opinião. Eu acho que a partir do momento que a escola não consegue fazer com que o ambiente escolar propicie essa capacidade de decodificar essas informações, realmente a escola vai ter que rever a sua postura curricular e o seu método de gestão. Porque se a pessoa para no estágio 2 ou no 3, não consegue avançar, ela pode ser alguém que obedece à máquina. Simplesmente, a máquina manda nela. Os algoritmos de internet que ficam bombardeando as pessoas com coisas só para lá e que, de repente, conteúdos que desumanizam. Sim. Perfeito. Eu acho que o ser humano tem que estar em primeiro lugar, né? Por isso que eu acho interessante esses símbolos, né? Que mostra todas as vozes, mostra a África, porque a África está muito presente no Brasil, né? E eu vejo que o pensamento crítico dentre os afro-brasileiros, né? É muito intenso. São líderes, existem muitos líderes. E uma tentativa de se resgatar dentro da academia a história da África muito mal contada no Brasil. Racismo, vai muito além de, né, com toda essa angústia, a população afro-brasileira consegue avançar, sabe? Tem, com todas as dificuldades, dá mais, o campo deles é mais fértil do que... Também citar outra pessoa aqui, né? O professor Florestan Fernandes, que eu e a Brisa estamos lendo o Gabriel Con, esses dias veio na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um herdeiro da tradição Florestan Fernandes. Não existe a possibilidade de falar democracia no Brasil se o negro não fizer parte da classe média. É do Florestan Fernandes essa ideia. E realmente a gente está num processo dentro dessa massa, né, de informações da era virtual, a gente está dentro das redes sociais surgindo milícias, movimentos que não eram visíveis antes na grande mídia, né? Então, hoje, você tem os movimentos sociais, entre aspas, minoritários, sendo aglutinados dentro da rede, com a possibilidade tanto de você ter movimentos de reforma social, como movimentos de retrocesso. E isso é uma pauta. E isso vem explodindo nas escolas e nas salas de aula, e os professores não estão sabendo gerir isso aí, professor. E vamos voltar na pergunta que eu ia fazer, eu cortei para a Brisa e agora volto para você. Fala um pouquinho sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como é que você está organizando lá com a equipe? A Luciana também está ajudando lá na coordenação de extensão. Está o Rodrigo lá na direção de ensino, vocês estão organizando. Como é que dá um spoiler aí? O que as pessoas podem esperar dessa Semana de Ciência e Tecnologia, que é a nossa 7ª semana acadêmica, né, que está sempre vinculada, né, à Semana Nacional. Fala um pouquinho do que vocês estão preparando. Sim, nós, dentro dessa perspectiva que o senhor tem, né, de nós discutirmos com os vários setores da escola, nós estamos chamando, né, os meios digitais para que nós façamos reuniões aí com os diversos setores. Nós estabelecemos uma pauta, né, o Rio Sarapuí, a relação que nós temos, né, enquanto Instituto Federal de São João de Meriti com esse rio, e um agrônomo, Afonso Peixe, né, do Instituto Agronômico de Campinas, está proposto a dar uma palestra sobre recuperação de bacias hidrográficas, que é de São Paulo. Uhum. Então ele vai, nós estamos aí concatenando com ele e procurando buscar essa palestra
de recuperação das bacias hidrográficas, porque ele tem uma experiência em São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas. Fora isso, a gente vai ter o pessoal também e a Lúcia, né, vai falar sobre a questão das águas no Candomblé, vai fazer essa parte, né, de nós falarmos da religiosidade, que é muito importante hoje enquanto filosofia africana, filosofia, né, que a gente está trazendo essa ideia na Semana Acadêmica para trazer a questão das águas. Nós também vamos fazer recolher resíduos de óleo, porque o óleo de cozinha, hoje, ele é um principal contaminador dos rios, tá? Pelo ralo. E há um processo lá, um projeto de São João de Meriti, que as prefeituras também a prefeitura está recolhendo esse material, e esse material é, inclusive, importante para fazer sabão, para você poder gerar projetos de renda mínima. Tá? Então, dentro daí, nós vamos fazer e tentar comunicar, como foi feito no ano passado, com as escolas estaduais para trazer o nosso público, né? Nós precisamos, ali em São João de Meriti, é bom que se diga isso, aumentar esses scores nossa pontuação em relação à entrada de alunos, principalmente nos nossos cursos integrados. Vou explicar o que é um curso integrado. Um curso integrado é o curso que tem o ensino médio junto com o profissionalizante. A gente tem o subsequente, onde você já terminou o ensino médio, né? E o concomitante, que no caso a rede federal dá, juntamente com você fazendo o jovem em uma outra escola, sendo estadual ou particular. Já o integrado são os dois. Nós vamos ter agora uma entrada de integrado, que é muito importante a gente estar divulgando isso para que as pessoas entendam. O Instituto Federal é gratuito, o Instituto Federal tem professores, mestres e doutores, é integral, tem programas de fomento, de permanência, programas de apoio ao estudante, que é uma questão muito importante que se diga isso, não é só a entrada na escola por meio de cota, por meio de vestibular, mas a gente tem que ter programas de permanência que o governo federal, com o Ministério da Educação, tem dado para a gente esse aporte, né? Que é os programas de assistência estudantil, que temos aí o de aluguel, o oferecimento de aluguel, o de transporte, né? Entendi. Que são os programas de permanência que nós temos e eu convido vocês a entrarem na página do Instituto Federal do Rio de Janeiro no campus São João de Meriti, ver a oferta dos nossos cursos integrados, subsequentes concomitantes. E concomitantes. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho, aproveitando esse contato. Existem aqueles que entenderam o que aconteceu em 23 no Campo São João foi uma tentativa de golpe, uma intentona golpista. Na sua opinião, apoiador de golpe, tentador de golpe, tem legitimidade real para ter a confiança da comunidade numa futura eleição? Será que quem defendeu e organizou o golpe, né? O Brasil é cheio de golpes, né? Cheio de golpes. 8 de janeiro, tal, cheio de tentativa. E isso, às vezes, se manifesta também no meio escolar. Tudo isso arquivado, tudo isso já passou, né? Já está absolutamente arquivado, o que conota um questionamento ou uma autocrítica de algumas pessoas. Isso não aconteceu. E estamos aí se avizinhando a um período de consulta, né? Está no site da instituição e tudo mais. Quem tenta golpe, você acha que tem a legitimidade de disputar uma... Como é que a comunidade enxerga o golpista? O senhor sabe que eu tenho uma formação na área jurídica, né? Sim. E a gente tem um Estado democrático de direito previsto na Constituição Federal do país, né? Sim. Então, a primeira coisa que nós temos que atentar é que a gente tem um artigo 5º da Constituição Federal que fala dos direitos fundamentais. Sim. Então, eu nunca posso ir contra o devido processo legal. Sim. A eleição do senhor, eu acompanhei a eleição do senhor. A eleição do senhor acompanhou todo o devido processo legal. Ela teve edital, ela teve chamadas, ela teve todo o andamento, né? Então, se, do ponto de vista da eleição do senhor para a direção do campus, houvesse alguma ilegalidade, isso já teria sido ventilado como se você tem no direito eleitoral. Sim. Você tem um período que você tem que comprovar abuso do poder econômico,
né, compra de votos, e você tem toda uma... para comunicar a justiça eleitoral. No caso do senhor, não houve. O que houve, o que eu percebo, foi que desrespeitaram os direitos fundamentais. No caso do senhor. Como, por exemplo, devido ao processo legal, já tinha acontecido. Não havia ilegalidade na eleição do senhor. A segunda coisa, o direito de resposta. Ninguém deu o direito de resposta para o senhor. Né? E as coisas que foram abordadas no campus de São João de Meriti são coisas pretéritas. Por exemplo, aquela questão das quadras ali, você vê no governo do tempo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, ali realmente você tem a rede social, foi utilizada para plantar uma fake news. O senhor foi vítima de uma fake news ali. Eu digo isso claramente, não tenho medo nenhum de dizer isso. Por isso que eu me coloco, né, dentro das pautas de um Estado democrático de direito. Eu acho que, como eu cito sempre para a brisa o Rui Barbosa, né? Fora da lei só tem idiotice. Essa frase de Rui Barbosa. Fora da lei você só tem idiotice. Se as pessoas não respeitam a lei, elas estão cometendo o quê? Idiotice. Eu digo isso com todas as letras. Então eu acho, e principalmente porque algumas coisas foram ditas, nós discutimos agora ontem, né? Olha, é inegável que nós temos uma questão de racismo estrutural dentro dessa instituição. E não é só nela. São vários casos. Praticamente Brisa todas, mesmo. todas Brisa no Brasil. você passou por um processo administrativo por conta de uma perseguição política contra ela. Ela passou por um processo administrativo por causa da vestimenta dela. Cheia dessas nuances. Você faz o quê? Se lembra que deram para você prova para corrigir um dia antes de prazo para te deixar em exaustão? Então há, dentro da máquina burocrática, o que a gente chama no direito de interesse público secundário, professor. Tem interesse público primário e interesse público secundário. Interesse público primário é eu fazer uma coisa com a finalidade pública. Uma coisa, o interesse público secundário é eu querer, por exemplo, que o campus de São João de Meriti acabe. Para eu fazer o quê? Ganhar uma remoção. Eu tenho percebido que há uma tentativa de sacudir aquele campus para que aquele campus, de repente... E isso, para a Baixada Fluminense, é péssimo. A Baixada Fluminense é um lugar carente de universidades. Agora nós temos em Nova Iguaçu a Universidade Federal Rural, que foi um aporte de cultura. A Baixada Fluminense é carente de instituições de ensino federais. Né? Ou seja, com campos. Nós, ali em São João de Meriti, e é isso que me motiva politicamente, é realmente valorizar o território da Baixada Fluminense. Porque o aluno da Baixada Fluminense ele tem que vir para a Unirio. A gente vai na Unirio, né? A Unirio tem problema de deslocamento. O metrô Botafogo não chega fácil, você tem que pegar um ônibus, os ônibus são demorados. Então, se nós trouxermos para o território da Baixada Fluminense mais universidades federais, mais institutos federais, eu acho que muito dos índices de IDH melhoram. Principalmente, para a gente ser muito contundente, professor, a Baixada Fluminense ela tem um problema muito sério na configuração da sua representatividade. A gente não vê muitas pessoas no parlamento como mulheres negras e gente nativa da região pleiteando. O que você vê muitas vezes, e até um pouco, me lembra um pouco assim, uma coisa meio, um atraso, né? E dentro de uma era digital, numa era que a gente tem a possibilidade de um menino da Baixada não precisar mais fazer um CCA, desculpe até falar, eu não vou falar propaganda um curso de inglês, tá? Tendo que pagar. Você pode hoje fazer no aplicativo. Então, houve uma democratização do acesso à cultura, mas a Baixada Fluminense ainda tem esse problema de não ter esse lugar de fala, esse lugar de estudo, principalmente do jovem. O jovem periférico, negro, que é um jovem geralmente estigmatizado. Eu percebo isso muito no Rio de Janeiro. Só para citar um livro, eu acompanhei muito o trabalho da Alba Zaluar, uma professora da UERJ, que tem um estudo sobre a Cidade de Deus. É impressionante os estigmas construídos pela imprensa em relação à Baixada Fluminense e às comunidades do Rio de Janeiro. A gente pensa, como não sou daqui, muitas pessoas falam, você vai dar aula na Baixada Fluminense. Cuidado. Gente, eu fui assaltado em Botafogo. Eu nunca fui assaltado na Baixada. Vou fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto. Você tem discutido no Instituto Federal temas como a necessidade de formação para representantes comerciais
e também necessidade de formação para técnicos na área de Transações imobiliárias. transações imobiliárias. Explica para a audiência, né? Que cursos são esses, que necessidades são essas? Compartilhe para as pessoas também conhecerem um pouco das suas ideias sobre esse assunto. Bom, o representante comercial, ele tem uma legislação própria, né? E tanto ele como técnico de transações imobiliárias são salvaguardados por autarquias profissionais. No caso, o CORE, que é o Conselho de Representantes, né? E o CRECI, o Conselho de Corretores de Imóvel. Qual que é a importância disso? É a mesma importância da OAB para o advogado. Só pode ser advogado quem tem o OAB. Só pode ser corretor de imóvel quem tem o CRECI. E só pode ser representante comercial quem tem o CORE. Há os ilegais, rábula no caso da própria... mas você está em uma cela de crime, né? Você está cometendo um crime, né? No exercício ilegal de profissão. Então, no caso do representante comercial, no tempo que eu trabalhei no Instituto Federal da Bahia, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Eu fui numa feira na Bahia chamada Bahia Farm Show. E eu vi só pessoas de São Paulo, Paraná, na Bahia. Como? O agrônomo, formado em São Paulo, ele era representante comercial de máquinas agrícolas. Empresa de São Paulo. Ele subia para a Bahia, né? Ia para a Bahia para a feira, como representante comercial, tá? E uma máquina agrícola, ela custa 5 milhões de reais. Um representante comercial, ele faz 2% de comissão. 2 a 5%. Então, se ele vende uma máquina aí de 5 milhões, são 2%, 5% de comissão. Então, se um representante comercial autônomo, ele hoje trabalha bem para uma empresa que realmente tem uma carteira de clientes muito boa, ele vai tirar aí o suficiente para ser um microempresário. Representante comercial, com CORE. Corretores de imóveis. Corretores de imóveis aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que tem um problema sério de segurança jurídica em relação ao quê? Cartórios. Segurança jurídica no sentido de propriedade, é muita posse no Rio de Janeiro. O corretor de imóvel, ele trabalha necessariamente com documentação imobiliária. E ele ganha também de 1% a 5% do valor da transação. Então, se eu estou vendendo um apartamento aí por volta de seus 2 milhões de reais, 5% de comissão. Eu posso progredir ao ponto de ter uma imobiliária. Então, qual que é agora o processo nosso? É trazer isso para o Instituto Federal do Rio de Janeiro por meio de uma proposta, né, de curso que vai passar por todo o trâmite do devido processo legal, para que nós ofertemos isso na forma de subsequente, concomitante ou o EJA. Explicando para o pessoal o EJA. O EJA é uma modalidade de ensino que existe uma coisa que está nos números e agora, graças ao pé de meia do presidente Lula, que o presidente Lula encampou, nós temos quase 50% de evasão no ensino médio no Brasil, professor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O programa Pé de Meia está tentando resolver isso. Uhum. E agora, com o EJA, o que é o EJA? É uma modalidade para quem não termina o ensino médio na idade até os 17 anos. Então, há uma massa enorme de pessoas aqui no Rio de Janeiro que estão nessa condição. Não terminaram o ensino médio porque tiveram que trabalhar, né? E os nossos programas, né? Que perpassam aí a questão da inclusão das mulheres, da inclusão de jovens. Então, o que eu falo, gente, fazendo essa amarra, é que a profissão de corretor de imóvel e a profissão de representante comercial, por ter os dois conselhos, o CORE para representante comercial e o CRECI para o corretor de imóvel, ela dá margem para uma pessoa não somente ganhar salário, professor, ela ter a sua própria imobiliária, ter a sua própria empresa. Eu acho que quem puder estudar essas profissões aí, os jovens e as pessoas que estão tentando uma profissão aí rentável, é bom e nós no Instituto Federal do Rio de Janeiro eu pretendo levar essa proposta de curso aí para os devidos processos, para as instâncias, até chegar ao Consup, né? Perfeito. Vamos entrar numa pauta cultural. Brisa, você professa uma religião islâmica, não é isso? Exato.
Falo para nossa audiência que é uma religião minoritária no Brasil, né? Está entre as minorias. Uhum. Como é que falo para quem tem curiosidade, para o jovem que está nos ouvindo, que está nas redes sociais, conta um pouquinho dessa experiência da vida sobre a cultura islâmica. Sim, a cultura islâmica, ela vem com a religião islâmica, assim como toda cultura, a base de toda cultura é a religião, é a crença. Então, por isso a importância da diversidade cultural, aliás, e a diversidade religiosa, principalmente, porque a diversidade cultural, de onde advém toda a riqueza que existe no mundo, vem das crenças, que são as religiões. Então, a diversidade religiosa é fundamental, né? Por isso que o nazismo realmente é uma coisa proibida e com toda razão, né? Porque ele obriga a pessoa a ser só uma coisa, né? Como também ser obrigatório ser de alguma religião ou de outra. Graças a Deus, o Brasil é um país laico e ele possibilita aos seus cidadãos a liberdade religiosa. E foi com isso que eu pude ser muçulmana, porque é a minha crença de coração, é aquilo que eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desde criança eu sou de fé, eu venho estudando a religião, lendo a Bíblia desde criança, muito pequena ainda. Para mim, o meu herói sempre foi Jesus, né? Então, desde a minha primeira infância, sempre muito envolvida com religião, e a minha família não é uma família apegada em religiões, não é uma família religiosa. Eu, sim, né? Era diferente. Mas eu não me encaixava em nenhuma religião, não me encaixava. Eu me sentia triste, sempre à procura de pertencer a uma religião. E quando eu tive a oportunidade de cursar Sociologia da Religião na Universidade Federal do Amazonas, com o professor Renan Freitas, e depois na Unesp de Marília, com o professor de Relações Internacionais, ele pediu para fazer uma pesquisa nas mesquitas de São Paulo. Ele era um judeu, né, um professor judeu, e falou para os estudantes fazerem uma pesquisa, né, entre os muçulmanos, e os estudantes levaram para o campus lá da Unesp de Marília uma coleção de livros sobre o Islã. Além disso, eu sempre tive admiração pelo povo árabe, eu sempre fui muito bem tratada pelo povo árabe no Brasil, que é um povo que é cristão, né, ortodoxo e tal, mas tem uma minoria dentre os árabes no Brasil que são muçulmanos. E na América Latina toda tem uma minoria islâmica também, que vem crescendo. E eu tive a oportunidade de ter acesso a uma bibliografia ampla sobre o Islã, e eu comecei a me apaixonar pelos livros, né, que envolvia a Suna do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o próprio Alcorão, a Sharia, enfim, Sharia. E eu comecei a ter uma necessidade, daí eu resolvi me reverter ao Islã, né? Aí eu me reverti ao Islã, eu vi que para mim foi uma necessidade, foi fácil, porque eu acho que é a religião mais simples para o meu caso. Então, é a religião mais própria para mim, né? Que eu posso ficar totalmente independente, que eu posso exercer a minha fé na minha casa. Hoje, com as redes sociais, eu posso me integrar, né, aos demais muçulmanos, de acordo com o que seja conveniente. Mas mesmo assim a gente sofre preconceito, especialmente as mulheres, que, como a gente vive numa sociedade que patriarcalista, né? A sociedade patriarcal é até bom, né? Porque o homem protege a família, a mulher, e principalmente a sociedade islâmica, que valoriza a mulher. Né, que as pessoas não sabem, mas os direitos humanos, os direitos das mulheres teve início no Islã. Né? Então, como o orientalismo, que é uma forma de subjugar o Oriente, que é feito em toda a América, a Europa, de colocar o Islã como vilão, como terrorista, coloca como machista, como
como se não desse liberdade para a mulher, mas não é nada disso. Como quando você vai ver os direitos das mulheres no Islã, né, conforme a cultura islâmica e a historicidade islâmica, e você vai ver que no auge do Islã, tudo de bom que tem hoje no Ocidente foi o Islã que trouxe, foi o mundo islâmico que trouxe a partir da África, né, a partir do norte da África, que colonizou, que dominou, né, a Península Ibérica. E nós temos hoje o café, todas as hortaliças, a cana-de-açúcar, é produto árabe, inclusive os instrumentos de navegação que os portugueses utilizaram. Foram levados pelos árabes muçulmanos, né, que pegaram tudo que era de melhor no mundo e levaram lá para a Europa, inclusive o papiro, o papel, que inclusive o Aristóteles, né, que os filósofos gregos foram traduzidos pelos árabes muçulmanos, do grego para o árabe e depois foram apropriados pelos mosteiros, pelos monges e traduzidos depois para o latim e para fundamentar o cristianismo e tudo mais, e depois para fundamentar a ciência e inclusive para aprofundar como que fala, apurar as ciências, né, dividir e depois a gente, enfim, é muita coisa para falar, né, e o Islã é maravilhoso porque me traz paz, me dá o que eu preciso para ser mais feliz, para ser feliz. Depois que eu me reverti ao Islã, eu me senti bem melhor, uma pessoa mais completa, uma pessoa, sabe, mais plena. Eu acho que isso acontece com todas as pessoas que são religiosas, né, que exercem a fé, de forma livre, de forma sincera, e é justamente isso, a pessoa precisa se identificar com a religião, né? Se identificar e não ser obrigado, a fé tem que vir de dentro, e é isso que acontece, no meu caso, e eu vejo também mulheres brasileiras mais do que homens brasileiros se revertendo ao Islã. A gente fala reverter, né? É um conceito interessante, essa palavra reverter. E é curioso isso, né? E eu entendo isso, porque a mulher, ela buscou, porque como o Islã não é uma coisa vulgar aqui no Brasil, só estudando que a pessoa vai ter acesso, se aprofundando em algo. Não vem assim fácil para você, o Islã. Você vai ter que pesquisar muito para você, muito, mas também no meu caso foi muito bom, foi prazeroso. E até hoje a gente tem o dever de estudar o Islã, de ler o Alcorão, e é maravilhoso ser muçulmano, sabe? Quem tem esse chamado, quem quer fazer isso, eu aconselho muito. E no momento eu não tenho isso como uma bandeira, né? Mas eu tenho isso como uma opção, enfim, um caminho que eu venho seguindo, porque eu escolhi isso, minha família respeitou, graças a Deus. Na escola onde eu trabalhava, teve rejeição depois que eu me reverti ao Islã, sim. Eu percebi que existiu isso, não profissionalmente no meu desempenho e com os alunos, tudo ok, foi muito bom, foi maravilhoso, mas por interesses políticos, sabe, teve sim um confronto, uma certa falta de empatia e de respeito, teve sim muita discriminação pelos colegas e pessoas que não gostam do Islã, né? Discriminam, praticam a intolerância religiosa, e isso é muito triste. E lembrando que eu sou uma pessoa que sempre trabalhei em escola, e eu acho que a escola é um lugar onde você pode se desenvolver, assim como o Ottaviani falava, né, pedagogia histórica crítica, é onde as pessoas conseguem entender o seu contexto sociopolítico, econômico e ajudar, e também envolto de todos os movimentos sociais, a exemplo do que aconteceu no último domingo, esse movimento maravilhoso envolvendo arte. Então, a escola ela tem que estar em sintonia com esses movimentos, né? Eu acho que isso reflete o que o povo é, né? E além disso, a gente está passando para a 5ª Revolução Industrial, né?
a quarta revolução industrial é colocar tudo em rede, né? As redes digitais. E agora é a serviço do ser humano. Moldar a serviço do ser humano. Então, agora é a nossa chance de estarmos preparados para que as tecnologias de escola sirvam realmente aos interesses daquele que está sendo o educando, e não a serviço dos interesses de pequenas elites, né? Que é claro que, com certeza, quem está no poder não quer abrir mão do poder e eles têm planos. Mas a gente tem que se apoderar dos saberes, porque os saberes são poderes, né? E eles compete à escola, sim, dar essas ferramentas, não só de informação, mas de saberes, informações que transformam em saberes, né? Perfeito. E você, Luciano, da ponto da cultura, você tem umas composições, né? Você Sim. quer mostrar pra gente aqui uma composição? Professor, eu tô compondo, eu Fala tenho um um canal na internet, no Recanto das Letras, né? Eu tenho minhas composições num blog chamado Recanto das Letras. É Luciano de Medeiros, né? Eu coloco lá. E aí tem umas composições minhas, né, que eu toco pra... Tem uma que eu fiz pra... Fica à vontade. Vamos ver. Assim como a brisa e o mar, o amor. Eu sou o céu, sou o ar, se calor. Eu sigo a te procurar no calor. Eu venço as trevas do mar, se calor. Meu plano, teu plano, nada restou. Num profundo azul do oceano, se calou. É isso aí, professor. Então, estamos terminando aqui uma música, quase um sarau, né? Uma apresentação do Luciano de Medeiros. Estamos aqui transmitindo diretamente do MediaCast Paisan, aqui no Rio de Janeiro, né? Com esse momento de descontração, de arte, de cultura, de política, né? De sociedade. E é isso. Então você que deixa aqui o convite para que você possa curtir, compartilhar e entrar aí no Todas as Vozes em um IFRJ. Vem com a gente.